Olá, povo de Deus, passando aqui nesta tarde para deixar uma mensagem para abençoar mais a nossa tarde, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 24, que diz assim: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e descendo a chuva, correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou sua casa sobre a areia, e descendo a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou de sua doutrina, porquanto ensinava como tendo autoridade, não como os escribas. Amém? Então, o que esta palavra nos mostra é que, primeiramente, antes de eu pregar, antes de eu ensinar, antes de eu falar, eu preciso praticar. E é o que o Senhor Jesus está falando conosco nesta tarde. Amanhã o Senhor falou profundamente com esta palavra. Sentei, meditei, falei com o Senhor o que ele queria, né? O que ele queria nos dizer. E é sobre isso que o Senhor quer falar. É sobre nós, primeiramente, praticarmos para nós, ouvirmos a palavra, pregarmos para nós, fazermos para nós, para os nossos, né? Para os seus familiares. E depois, assim, para os outros. Porque primeiro eu escuto, primeiro eu pratico, depois eu ensino, depois eu faço para os outros. Porque precisamos construir frutos. Não adianta fazermos nada por aparência. A casa na rocha simboliza a nossa vida em Cristo, que é firme. Embora a doença venha, os ventos venham, a decepção venha, nós estaremos sempre firmes, embora a tristeza, a fraqueza, a doença esteja. Mas se firmarmos só naquilo que é passageiro, o mundo, as festas, tudo isso é muito bom, gente. Mas nós precisamos saber o que vai ficar para a nossa vida e o que não vai ficar. Então a palavra de Deus, ela é eterna. Pode passar tempos e tempos. Um dia eu não vou estar mais aqui na terra. Se o Senhor Jesus não voltar, vai passar outras gerações, outras pessoas, e ali, essa passagem aqui, como se diz, que tudo pode passar, menos a palavra de Deus, menos Jesus na nossa vida. Todos podem nos abandonar, menos o Senhor Jesus. Por quê? Porque pessoas, nós somos falhos. As coisas se acabam, o carro se acaba, a gente pode mudar de uma casa para outra, tudo pode acontecer. Mas a única pessoa que vai permanecer em nossas vidas é o Senhor. E quando estamos firmados nele, pode ser um relacionamento, um trabalho, seja o que for, que é aquilo que Deus preparou para nós, vai permanecer o tempo que o Senhor preparou para nossas vidas. E isso é muito importante. Firmarmos nossa vida, nossos pensamentos no Senhor Jesus. O que o Senhor falou sobre esta passagem ao meu coração é que temos que ter amor por nós mesmos primeiro, por aqueles que estão próximos a nós, e depois, sim, para poder ter o nosso fruto, para poder fazer para com os outros. Lembre-se, a casa firmada na rocha passa por todas essas lutas e fica firme. Não estou falando que ninguém é perfeito, não. Tem pessoas que nem conhecem Jesus, mas elas têm uma fé, elas falam, não, Deus vai me ajudar, Deus está na frente, e aquilo tudo acontece, sabe? Eles prosperam. O que o Senhor quer de nós é uma fé genuína, uma fé firme nele. Quando conhecemos ao Senhor Jesus de todo o nosso coração, nos dedicamos a Ele, tudo acontece.
Tem coisas que nem são para nós, sabe? Eu me lembro de tantas coisas que eu já pedi a Deus, mas se eu tivesse recebido hoje, eu não estaria aqui para poder estar falando isso com vocês. Pessoas, coisas, lugares, tudo que é fora da vontade de Deus, fora do tempo de Deus, não dá certo, não prospera. Às vezes a gente queria tanto amizade com a pessoa, um relacionamento, estar naquele lugar trabalhando. Tem coisas que a gente não entende por que acontece. Por que começa e por que termina. Mas Deus tem essa mensagem para nós, firmarmos nossa casa na rocha. E a rocha é o Senhor Jesus. A casa na areia, coisas que não são permanentes. Você pode ter uma casa da mais simples. Se ela te abrigar e te proteger, é o melhor lugar. Pode construir um castelo na areia. O dia que der a tempestade, a onda, o vento forte, ela vai cair. Tudo que não é firmado em Deus, uma hora cai. Uma hora acaba. Peça a Deus nesta tarde discernimento, para que você saiba quando é de Deus e quando não é. Não deixe que o mundo te engane. O mundo que a gente fala são as coisas que não são permanentes. Enquanto vivermos neste mundo, temos que andar, trabalhar, fazer tudo o que precisamos, mas sem nos ausentar da presença de Deus, de estarmos com o Senhor. Procurar entender na hora do vendaval é difícil, mas a gente tem que parar e buscar Cristo. É muito importante, gente, nos firmarmos aonde nós temos a resistência no dia mau, que é o Senhor. E eu me lembro também, por isso que o Senhor falou para não bater na rocha, apenas dar a ordem à rocha. Porque a rocha simboliza o Senhor Jesus, e Deus falou isso para Moisés. Moisés estava tão, assim, com tantas sobrecargas daquele povo que reclamava tanto, que ele bateu na rocha. Lembre-se, nós temos que nos abrigar nos braços do Senhor. Porque quando o dia mau vem, é aí que a gente vai saber onde estamos firmados. Podemos estar tristes, abatidos, mas não derrotados. Não vamos permanecer tristes por toda a vida. Há um tempo de vitória para a sua vida e para a minha. Mas se abrigue e lembre-se, no Senhor Jesus, que é a rocha. Deus, ele é fiel em tudo que ele fala. A Bíblia se cumpre de ponta a ponta. Pare e pense. Se nós cumprirmos tudo o que está escrito aqui, vamos ser mais do que vencedores, porque é este manual, é este livro que nos dá a direção correta. É buscar a presença do Senhor em todo o tempo. Firme a sua casa na rocha. Firme-se na presença do Senhor. Deus, ele é fiel. Não pense que todo dia eu tô feliz, não, gente. Tenho meus dias maus também. Quando não tem ninguém para falar comigo, é o Senhor que conversa comigo. Vamos experimentar coisas que ninguém experimentou. Vamos viver algo pelo qual é a surpresa de Deus todo dia. Firme a sua casa na rocha, de onde te vem o socorro. Os ventos virão, mas não te abalarão, porque você estará firmado naquele que tudo pode. O dono do ouro e da prata, o médico dos médicos, Senhor dos senhores. Que o Senhor Jesus te abençoe com esta mensagem nesta tarde, amém?